E vem conferir o top 5 piores séries de 2022. E antes de começar a lista, eu sempre vou fazer duas ressalvas que eu sempre faço quando eu trago lista aqui pro canal. Primeiro é que a lista é uma lista pessoal. Dessa forma, não leve pro coração se a sua série preferida ou que você gostou muito tá nessa lista. Eu recomendo que você coloque o seu top 5 séries que você menos gostou do ano, ou pelo menos coloque a série que você menos gostou para mim ficar bem longe dela. O segundo destaque é para falar que se a série não tá aqui e você odiou, não quer dizer que eu gostei dela. Pode ser que eu nem tenha assistido. Então, de novo, eu reforço mais uma vez, coloque a sua lista ou a série que você menos gostou, que eu tô muito curioso para saber, ou pelo menos para mim saber o que eu não devo assistir. E em quinto lugar dessa lista eu coloco a série Obi-Wan. Se você parar para analisar, um dos personagens mais queridos, amados do universo de Star Wars é Obi-Wan. Pela geração que amava a trilogia clássica, pela geração que ama a trilogia nova, que já não é mais nova. Todo mundo tem um carinho muito grande pelo Obi-Wan e pelos atores que viveram ele. Dessa forma, todo mundo sempre quis muito saber mais das aventuras dele, ver a história de Star Wars pela visão do Obi-Wan, porque ele pode ser colocado em qualquer período de história que a gente já viu, que pode ficar interessante. A gente pode ver ele como Padawan, a gente pode ver ele nas Guerras Clônicas, ou pode ver na parte que ele estava peregrinando no deserto. Qualquer um desses momentos históricos que você coloca esse personagem vai ser super interessante e bem feito. Quando anunciaram uma série e que o Ian McGregor iria voltar para fazer o personagem, obviamente eu e todos os fãs ficaram muito empolgados. Mas quando você vê a série, você vê que ela é um resumo perfeito do que é o pior dessa nova fase de Star Wars, que seria a nostalgia barata. Eles anunciam que vai ter uma série do Obi-Wan, com o ator que fez o Obi-Wan, que todo mundo ama. Você coloca expectativa no momento histórico que você vai colocar esse personagem, mas aí a série acaba vivendo só disso, só de momentos de pequenas nostalgias que acha que vai ganhar um público através de volta de personagens que a gente conhece, frases de personagens que a gente conhece, e tenta ganhar a gente a partir disso. Mas a história é muito fraca. A história mostra a falta de criatividade e a falta de ser inventivo que o roteirista tinha. Além disso, os episódios não são bem dirigidos, os episódios não têm um bom ritmo, tem escolhas narrativas que são desastrosas, fazendo com que o Obi-Wan seja mais do que uma das piores séries do ano, seja o pior que Star Wars entregou nos últimos anos em relação a tudo, em relação à história, em relação às cenas de ação, em relação a como trabalhar o universo de Star Wars e como tentar usar a nostalgia barata através de personagens como Luke, Leia, Vader e o Obi-Wan para tentar ganhar o público, esquecendo que o principal é a história, o principal é a mensagem que Star Wars sempre entregou. E em quarto lugar dessa lista eu coloco a série O Livro de Boba Fett. E Boba Fett pra mim é a piada que foi longe demais, com um potencial gigantesco, mas uma piada que foi longe demais. Pra quem não lembra, Boba Fett tem uma participação rápida, mas muito importante na trilogia clássica de Star Wars. O grande problema é, ele era um personagem que tinha aquela armadura clássica que ele tem. Dessa forma, sempre se criou um mistério em cima de quem é o personagem. O problema é que o George Lucas, ele nunca realmente falou sobre o personagem. Então, do universo expandido, sempre colocaram muito em cima dele. Colocaram muitas coisas que nunca tinham sido faladas em cima dele. Tanto que criou essa fama em cima desse personagem, que não tinha quase fala, que não tinha quase nada na trilogia clássica. Foi tão grande que quando o George Lucas criou a trilogia nova, que já não é mais nova, ele colocou uma origem pro Boba Fett. Então a partir daí criaram-se especulações, criaram-se coisas de universo expandido, criaram um personagem que não existia. E aí quando lançou a série Mandalorian, a segunda temporada, eles voltam com o personagem do Boba Fett com uma participação interessante, criando essa empolgação com o personagem do delírio coletivo que todo mundo acha que ele é incrível. Dessa forma, terminou a segunda temporada de Mandaloriano e tinha uma cena pós-créditos onde mostrava que teríamos uma série sobre o Boba Fett chamado O Livro de Boba Fett. E a gente entra na série. E a série, pra mim, ela tem um potencial grande. Ela tem um potencial grande porque, exatamente isso, o Boba Fett é um personagem que não se tem uma história tão profunda sobre ele. Dessa forma, você pode criar o que você quiser. Era a chance perfeita pra você pegar esse personagem e criar a história que você quisesse, da forma que você quisesse, do jeito que você quisesse, usando só pequenas pitadas do que já tinha feito nos filmes. Mas, obviamente, eles não fazem isso. Assim como o Obi-Wan, eles tentam usar o universo de Star Wars, a beleza do universo e a paixão que o público tem por ele, para tentar vender uma série que não tem história, não tem personagem, não tem bons atores, não tem boas escolhas, uma série com uma narrativa lenta, chata, demorada, com um final decepcionante, com
quase nada que funciona ali. Quando eu assisti, eu nem achei a série tão ruim, mas cada vez que eu penso nela, eu gosto menos dela. Sem contar a parte do Boba ficar quase a série inteira sem capacete. Não faz sentido isso. Eu sei que o ator provavelmente pediu, porque atores que usam normalmente muita máscara durante seu personagem pedem pra tirar a máscara pra poder mostrar que ele tá atuando, mas esse ator nem merecia isso, porque ele não é um bom ator. Dessa forma, Boba Fett, ele, assim como Obi-Wan, dão as mãos pra mostrar o pior de Star Wars. Ainda bem que esse ano teve Endor, e Endor salvou e voltou com o nosso espírito de Star Wars. E Endor voltou com o espírito de Star Wars exatamente porque ele faz o contrário do que Boba Fett e o Obi-Wan faz. Ele realmente tem tipo uma linha mais original, uma linha mais autoral, que discute coisas mais interessantes sobre o universo, política e personagens de Star Wars. Boba Fett é só mais um fanservice que ninguém pediu e que tá aí, ninguém pediu, todo mundo sabia que uma série aqui não tinha tanto potencial para ir pra frente e os episódios mostraram isso com uma das séries mais fracas do ano. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco a série Vampire Academy. Série essa que eu nem fiz crítica no canal, eu assisti a série, ela tava programada pra fazer crítica, ela ia entrar no lugar de alguns filmes, e aí eu achei ela tão ruim que eu falei, puta, deixa ela quieta, vamos colocar filmes mais interessantes, que tem mais potencial aqui, porque Vampire Academy não tem como. Vampire Academy é uma série que, de novo, ela tem um potencial gigantesco, feita por uma pessoa que conhece bem o universo de vampiros, a Julie Plec. Julie Plec é conhecida por fazer The Vampire Diaries, The Original e também o Legacy. E dessa forma, quando você para pra ver, ela tem muito histórico no universo de vampiros e ela sabe trabalhar bem, pelo menos grupos de personagens grandes, porque todas as séries que eu mencionei tinham grupos de personagens grandes, a maioria era bem utilizada, e ela sabe trabalhar relacionamentos de personagens, e ela sabe trabalhar principalmente séries adolescentes. Então quando você vê Vampire Academy, você assim, olha, ela vai colocar esses personagens em um outro terreno, um terreno onde vai se envolver numa academia, onde tem vampiros, onde tem caçadores, onde pode ser bem utilizado, bem interessante, mas não é isso que acontece. O romance não funciona bem, os personagens não funcionam muito bem, a ligação com eles não funciona bem, a amizade que era pra criar esse vínculo pra gente gostar deles não funciona bem. É uma série difícil de engolir. É uma série difícil de engolir por tudo que tenta fazer. Porque é aquela série que parece que os relacionamentos não funcionam bem e pior, as brigas não funcionam bem. Nada funciona muito bem aqui e a discussão final é rasa, é vazia. Realmente parece que nos últimos anos a Julie Plec, que conseguiu até, de certa forma, apesar de muita gente discutir a qualidade, trabalhar alguns elementos bons em The Vampire Diaries, por exemplo, e The Originals, parece que até isso ela se perdeu ao longo do caminho, porque nem isso ela consegue utilizar muito bem nessa série, que é uma das piores do ano. E em segundo lugar dessa lista, e mantendo a temática de vampiro, First Kill. Série essa lançada pela Netflix e que, de novo, eu assisto muita coisa de vampiro porque eu gosto da temática de vampiro. Eu gosto da ideia do conceito de imortalidade e eu gosto do conceito de como eles podem trabalhar isso. Mas, ultimamente, as pessoas não focam muito nisso. Tentam ir para uma área diferente, uma área mais adolescente. E até aí tudo bem, se for bem trabalhado. Já mencionei várias séries de vampiro no tópico passado que eu gostava. Eu gostava de The Vampire Diaries, eu acho que funcionava bem. Também tinha o True Blood, que era uma série que também tinha uma temática um pouco adolescente, mais um pouco adulto, mas funcionava bem. Então eu não ligo de ser adolescente se for bem utilizado. A Netflix conseguiu mostrar o pior da Netflix. Se Obi-Wan e Boba Fett conseguem mostrar o pior de Star Wars, First Kill consegue mostrar o pior que a Netflix entrega. Que são aquelas séries que você sabe que elas são criadas para ser canceladas. Aquela série onde a Netflix erra completamente no CGI que eles colocam nas suas séries, onde parece algo de PlayStation 1 que é difícil de engolir. Cenas de ação que não funcionam, poderes que são mal utilizados e mal criados, um relacionamento onde era para ser o ponto principal da série entre a caçadora e a vampira, onde nunca funciona. O drama não funciona, a família não funciona, das duas personagens, parece que você não cria relação sobre elas, parece que a cidade tem uma rua, é muito difícil engolir essa série em todos os sentidos. Em questão técnica, a série ela peca muito. Ela peca em questão de cenário, muitos cenários parecem cenários cenográficos, que é, de novo, difícil de engolir. Você também tem a parte de direção que não funciona bem, uma fotografia pobre, e além disso, você tem o visual dos personagens que não funcionam. Mas a trilha sonora também é bem genérica. E quando você vai pra história, os personagens também não... Nada funciona ali. Os personagens não são carismáticos, os personagens não são envolventes, os personagens não funcionam, nada funciona em relação ao personagem. E a história é pior ainda. O caminho que a história vai chegando e a conclusão que eles chegam é algo lamentável. Mais uma vez, é aquela série que parece que a Netflix faz de qualquer jeito, só pra tentar ganhar um dinheiro, alguma coisa, ver se ela consegue lucrar em cima de séries adolescentes, e não funciona. A série se vendeu de uma forma interessante, eu acho que tinha um potencial, mas de novo, ela mostra o pior da Netflix. E olha que o pior da Netflix é bem ruim.
E se em segundo lugar é uma série da Netflix, o primeiro lugar também é uma série da Netflix. E do mundo dos games, série Resident Evil. Olha, eu acho que muitos fãs de franquias sempre pensam, nossa, seria muito legal ver a minha franquia de game, de HQ, de mangás, animes, ver uma versão live action sobre isso. Todo mundo em algum momento já pensou sobre isso, mas as pessoas erram tanto com seus produtos que você, quando vê um novo projeto, já fica com o pé atrás e decepcionado. Eu acho que esse é completamente o sentimento que um fã de Resident Evil tem depois do ano de 2021 e 2022. Porque em 2021 saiu uma animação também da Netflix, baseada no universo de Resident Evil, chamado No Escuro Absoluto, onde é terrível. É uma animação, tem o Leon como protagonista, mas é terrível. E aí, ainda por cima, a Warner lançou o seu filme live action de Resident Evil chamado Bem-vindo a Raccoon City. E esse filme era para tratar mais ou menos a história dos dois primeiros games. É um dos piores filmes de 2021, em todos os sentidos. Como eles usam a franquia, como usam os personagens, a história, tecnicamente, é tudo terrível. E para manter o padrão, se 2021 Resident Evil teve uma animação péssima e teve um dos piores live action do ano, agora em 2022, Resident Evil tem a pior série do ano para mim, disparado, em todos os sentidos. Na forma como eles trabalham o universo de Resident Evil, na forma como eles trabalham os personagens de Resident Evil, na forma como eles tentam fazer uma ligação entre os games e a série, como se fosse uma continuação que cria incoerências, furos de roteiro e não são bem feitas. Mais uma vez, parece aquelas séries que são feitas de baixo orçamento em vários momentos, e isso incomoda. Considerando que a série é da Netflix, ela investiu milhões ali, a série consegue ainda ter um prêmio, se puder de consolo, de uma da cena mais vergonha alheia das séries de 2022, que é a cena da vilã dançando na frente da protagonista. Você tem plots que não funcionam, personagens que não funcionam, história que não vai muito bem, e a forma como eles desrespeitam, a forma como eles gospem na franquia, faz com que eu, que gosto muito de Resident Evil, fique decepcionado. Mas não é só por isso, ela consegue ser um plus, de novo, em tudo que a Netflix faz de ruim, na parte de história, na parte de personagem, na parte de universo, na parte técnica, na parte de trilha sonora. Eu não consigo encontrar um ponto bom nessa série. E do começo ao fim dessa temporada, dessa série, que eu espero que não tenha mais temporadas, seja temporada única, acho que foi o grande sacrifício do ano. Porque essa série, ela é terrível em tudo que tenta fazer. E com isso, ela se torna a pior série do ano pra mim, e que eu espero que eles não tenham segunda temporada para não desrespeitar mais o universo de Resident Evil, porque esses 2 últimos anos foi muito difícil pra eles. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é a pior série do ano pra você? O que você achou da minha lista? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.